Apocalipse, capítulo de número 21. Mas é só para a gente abrir mesmo. Eu quero fazer um parêntese hoje. Apocalipse, capítulo 21. Realmente o capítulo 20 e o 21 é o pico do monte, é o cume do monte. Aqui nesse capítulo 20, 21 e 22 é futurista isso aqui mesmo. Todas as demais coisas se cumpriu e se cumprirá. Se cumpriu em Roma, durante o Império Romano, e isso serve de uma luz mais forte para o futuro. E se cumpre ainda. Mas se cumpriu. Esse 20, 21 e 22, não. Algumas coisas do capítulo 20, mas tudo isso aqui é futurístico. Amém? Então aqui no capítulo 20, 21 que nós estamos, já aconteceu o juízo. Lembra? Já aconteceu o juízo. O trono branco, os galardões, os presentes para os servos de Deus, o novo nome, os livros já foram abertos. Esse é o 21 que nós vimos, Apocalipse 21, quando ele fala assim: vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. No capítulo anterior, no versículo 11, o juízo de Deus, o trono de Deus. Nós estamos aqui no 7º ciclo, a 7ª vez que essa grande história da salvação é contada. 7ª vez que isso é contado. E aqui no 21 é isso. Juízo já veio. Aqui no 21, mas isso é futuro ainda. Mas no texto lido já aconteceu. Então eu quero abrir um parêntese. Aqui Jesus voltou. No capítulo 20, no versículo 11, Jesus voltou. No capítulo 21, versículo 1, Jesus voltou. Ele está agora morando com a gente. No novo céu e na nova terra. E eu quero abrir um parênteses aqui desse 20 e 21 e lermos Pedro. Lermos o livro de 2 Pedro, tá bom? Entenda bem. No capítulo 20, do 11 para frente, Cristo está vindo encontrar com a gente, a sua segunda vinda. Ele está vindo encontrar conosco, buscar a igreja dele. Aí começamos a falar um pouco dessa igreja. Vou parar um pouquinho hoje só. Nós vimos quem entra lá, quem não entra lá. E quero estender mais nisso, mas depois. Eu quero ver assim, mais detalhadamente, nessa vinda de Cristo. Para que você descanse o seu coração. Nessa vinda dele aqui. O que acontece? Porque o Pedro é o que mais fala, na verdade. Embora nós tenhamos, você tem, olha, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, só falando desse Apocalipse, da vinda de Jesus. Mas o Pedro, ele é o mais categórico. As palavras que ele usa, sim, são palavras de terror. Você vai ter também no capítulo 15 de Coríntios, você vai ter Paulo também fazendo uma teologia da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, do falso profeta, o anticristo, ele fala também. Mateus 24 fala também. Mas o parêntese é bem claro no livro de 2 Pedro. Então assim, entenda, eu abri Apocalipse só para mostrar para vocês que o 20, versículo 11, o juízo vai acontecer. Mas antes do juízo acontecer, Jesus está vindo. Mas aqui não fala para nós claramente como é essa vinda de Jesus. Então eu quero ler com vocês 2 Pedro. Vamos lá? 2 Pedro? 2 Pedro. Capítulo 3. O nosso irmão Johnny, no começo do nosso culto hoje, leu o Deuteronômio. E ele disse muito bem quando falou que é um livro que significa repetição. O livro de Deuteronômio. Na verdade, irmãos, o Evangelho, ele é cheio de repetições. O Evangelho é cheio de repetições. O puro Evangelho nunca é novo, irmão. Por que o pastor está falando isso? Porque, irmãos, você é atraído por coisas novas. O Pedro vai falar isso aqui. Cuidado com as novidades do mercado da fé, irmãos. Não há nada novo, meu irmão. Não é novo.
o novo evangelho é o velho evangelho, que o Paulo pregava, que o Pedro pregava. Então é repetição. Irmãos, você, olha para cá. Quem tem em casa assim um pedaço de terra? Terra de posse. Quem tem em casa um jardim, terras? Quem tem? Levanta a mão quem tem. Um pedacinho assim sequer de terra. Você planta a erva daninha lá? Mas lá nasce, não nasce? Nasce ou não nasce? Lá em casa eu me mato para fazer um jardinzinho lá, colocar uma coisinha aqui. Eu e a pastora agora estamos lutando com as hortênsias da vida. Mas tem que cuidar, tem que cuidar. As margaridas, tem que cuidar das margaridas. Mas a hortência, não. As ervas daninhas, você cuida dela? Você cuida dela? Irmãos, erva daninha, você não precisa cuidar, irmão. Agora, semente boa tem que cuidar. Semente boa, queridos, tem que cuidar. Quando você vê esse evangelicalismo crescendo, irmãos, queridos, eu não sinto muito se você me entende mal. Não é questão de ser metido, arrogante ou orgulhoso. Nós somos defensores do evangelho, irmãos. Quando você vê o evangelicalismo crescendo, irmãos, erva daninha, querido. Porque o puro evangelho merece cuidado, atenção, ler e reler, e ver de novo, e observar de novo. Esse evangelicalismo que cresce, irmãos, sabe por que cresce? Porque não tem exigências. Não tem exigências, vai que vai, meu irmão. Quem que não quer pertencer a uma igreja que não proíbe nada? Que tudo é possível. Que você quer bênção? Toma bênção. Quer novidade? Toma novidade. Quer um pula-pula? Tome pula-pula. Quer viajar? Viaja. Irmãos, cuidado, é isso que o Pedro vai falar aqui. Eu vou lendo e comentando com vocês. Na segunda vinda de Cristo, precisamos tomar cuidado, irmãos. Vocês estão me entendendo? Precisamos tomar cuidado. Porque existe um fogo falso no nosso meio. Existe um fogo estranho no nosso meio. No arraial evangélico existe um fogo estranho. E nós precisamos tomar cuidado. Leiamos então o texto. 2 Pedro, no capítulo de número 3. 2 Pedro 3, diz assim: amados. Está falhando? Sério mesmo? Tá bom. 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida de algo que nós já sabemos. Repetir, está entendendo aqui, irmãos? Eu vou ler e depois a gente vem comentando. Vamos ler isso aqui para que você veja como o texto é profundo. A vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o... Leia bem alto, para o fogo, estando reservado para o dia do juízo. Esse céu, essa terra, está reservado para o juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns
a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. A leitura, por si só, fala muito conosco, não é, irmãos? Sim ou não? A leitura, por si só, é esclarecedora. Por si só, lendo esse texto, você vê que a coisa é coisa séria. Não é brincadeira. Mas vejamos, ele começa dizendo, amado, esta é a segunda carta. É a segunda vez que eu falo com vocês. Verso 2, para que vocês recordem. Ou seja, olha para cá, irmãos. Ou seja, o evangelho é coisa de ver e rever, ouvir e tornar a ouvir, ler e tornar a ler. A palavra de Deus, meu irmão, não é como erva daninha. A semente de Deus sempre tem que ser observada. Não só Deuteronômio, mas existem vários textos na Bíblia que é repetição. Porque a gente precisa ver, e recordar, e tornar a ver, e pensar de novo, e olhar para nós como espelho. Porque diz a Escritura que a palavra é espelho. Para que você olha no espelho? Senão para ver se tem alguma coisa errada com você. O Evangelho é para ser visto e para ser revisto. É isso que ele quer dizer aqui nesses dois versículos. E ele cita, foram ditas pelos santos profetas, bem como no mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. Não é coisa nova, irmãos. É coisa que os apóstolos falaram. Não é coisa que o pastor Clóvis hoje acordou pela manhã. Sabendo disso, queridos irmãos, veja bem. Sabe, pior do que você não aprender uma coisa, olha o que eu vou dizer, isso aqui é muito sério, irmãos. Vê se você consegue ouvir espiritualmente. Pior do que você não saber uma coisa, é mal saber uma coisa. É saber mal. Vou repetir. Pior do que não saber, é saber mal. Hoje em dia, com tanta informação, nós vemos tantas pessoas mal formadas. Tem gente que acha que é mecânico, que é eletricista, que é pastor, que é carpinteiro, que é pedreiro, porque fez um cursinho no YouTube. Irmãos, enquanto isso está com as coisas da vida, do mundo, está tudo bem. Pastor, só é contra a gente fazer... Não, meu irmão, só que veja bem, não pense que você sabe, meu irmão. Você acha que aquilo que um engenheiro ficou 5, 6 anos aprendendo, meu irmão,
Você não pode concluir que você é muito arrogante, achando que vai saber em 3 horas por dia no YouTube, meu irmão. Só que isso tudo é pior quando diz respeito ao Evangelho, meu irmão. Por isso você tem que ver, e rever de novo, e ouvir, e ler outra vez, e eleger para você ministros. Não se alimente pelos pregadores da net, meu irmão. Não se alimente, queridos. Primeiro porque, geralmente quem já está experimentado na palavra sabe quando não é você. Sabe. Você nem sabe de onde vem aqueles fundamentos. Só porque a palavra é bonita. Então leia, releia. E você tem aqui homens e mulheres que podem te ensinar. Porque leem, porque meditam, porque voltam a meditar, porque meditam de novo. Porque tem muita coisa estranha, meu irmão. Olha, eu amo os meus irmãos presbiterianos. São meus irmãos, são gente boa. Os assembleanos. Mas tem coisa que nós e eles não nos encaixamos. Não pode misturar o arraial, meu irmão. Quem vai estar certo, porque para o céu nós e eles iremos, fiquem em paz. Os presbiterianos vão para o céu, os batistas vão para o céu, vão. Mas veja, para o nosso bem-estar, queridos, é bom que nós saibamos quem nos ensina. Porque vai chegar uma hora que você vai fazer uma pergunta, influenciado por coisas estranhas que não vai bater, aí você vai entrar em choque e em xeque. Então leia, reveja, torne a ler de novo, volta a meditar outra vez, pense, veja as coisas. Porque não é nada novo, meu irmão. É o que os apóstolos ensinaram. Se alguém vier para você falando coisa nova, meu irmão, aí vem o versículo 3. Olha só, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo suas paixões. Faladores, ministros, irmãos, que falam bem a Escritura, do mesmo jeito, meu irmão, que tem professores bons de matemática, tem professores bons de Bíblia, mas que andam nas suas paixões. Uma coisa, meu irmão, é você viver o Evangelho. É possível alguém falar sem viver? É possível, sim. Falar o Evangelho sem viver. Nós nunca deveríamos tentar falar alguma coisa que nós não vemos. Nós nunca deveríamos fazer isso. Não deveríamos falar algo que a gente não vive. Agora, meu irmão, quando você vive o Evangelho, falar é automático, meu irmão. Quando você vive a palavra, então o falar torna-se automático. Não é o contrário, meu irmão. Não é o contrário. Então os escarnecedores, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, nos últimos dias, alguns darão ouvidos a espíritos enganadores, a demônios. Ouvirão os próprios demônios. E se você acha que o demônio virá com chifre, não virá, meu irmão. Se você acha que o demônio virá com tridente, não virá. Então na vinda de Cristo, olha só, na vinda de Cristo, isso aqui é a vinda. Você viu o título em cima aí do capítulo 3? A vinda do Senhor. Não está em cima aí do capítulo 3? A vinda do Senhor e o seu significado. É naquele capítulo 20 lá de Apocalipse. Isso aqui, meu irmão, é naquele acontecimento. Então você pode concluir que nós estamos com a chapa está esquentando, não está? A chapa não está esquentando? Porque tudo isso você vê, meu irmão. Escarnecedores, pessoas comercializando o Evangelho, comercializando a fé cristã, que não tem vida com Deus. Irmãos, somos pecadores? Somos pecadores? Somos. Mas amamos o pecado? Não. Pedro era pecador? Era. Quando um demônio pegou Pedro, lembra que o demônio pegou Pedro, não pegou uma vez? Pegou ou não pegou? Quer dizer, mais que uma vez, né? Pegou ou não pegou? Aí lá foi Jesus, não foi? Foi ou não foi? Jesus expulsou ou não expulsou? Expulsou. Aí ele diz assim, sai dele, Pedro! Sai dele, Pedro! Jesus olhou para ele e falou, sai dele, Pedro! É o que muitos estão fazendo hoje. Sai dele, Pedro, fica o demônio. Sai, Pedro, fica o demônio. Tem alguma coisa que você está zapeando, você vê assim,
Tem alguns lugares por aí que você não consegue falar no microfone, mas o demônio fala. Demônio tem microfone, irmão. Melhor que o nosso velho aqui, ó. Você está me ouvindo, meu irmão? Então não é sai dele, Pedro. É sai dele. Deixa o Pedro e você vai embora, demônio. Hoje em dia, meu irmão, não é difícil você concluir que os escarnecedores são a maioria, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Somos pecadores, eu sou pecador também, meu irmão. Mas estamos batalhando, estamos guerreando. Podemos nos arrepender, não podemos, irmãos? Enquanto você puder arrepender, arrependa-se. Arrependa-se mesmo, meu irmão. Mas cuidado, queira ouvir alguma coisa que mexe com o brilho do seu rosto. Não fica atrás de comichões, meu irmão. O caminho está ficando largo. O caminho está ficando largo, pode tudo, faz o que quiser, pode vir assim, não tem problema não. Deixa, o Senhor é bom. Não leia a Bíblia, leia apenas os versículos que lhes interessam. Meu irmão, olha, de uns anos para cá, eu fiz assim um balanço no meu ministério, meu irmão. De uns anos para cá eu fiz um balanço no meu ministério, eu e a pastora. Olha, meu irmão, se você não quiser ficar aqui, olha, pode ir embora. E nós seremos amigos. Pode ir embora. Se você acha que aqui não está bom para você, pode ir embora. Porque, meu irmão, eu quero aqui pessoas comprometidas. Pessoas que mesmo pecadores sim, mas quando falar lá fora, o diabo tem que vomitar, meu irmão. Não é feio você falar que você erra, não. Mas é feio você falar que você errar e não falar nada. É horrível, é demoníaco. Então aqui na vinda, fala de escarnecedores. Nós estamos nesses dias, estamos às portas, irmãos. E o que eles diziam? O que eles diziam, meu irmão? Olha o que esses escarnecedores diziam. Verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Não é assim? Olha para mim aqui. Olha o que eles ensinavam. Meu avô falava isso, meu bisavô falava isso, o John Wesley falava isso, o Calvino falava isso, o Wesley falava isso, o Lutero falava isso. Esse papo de que Cristo vem, não, a terra continua a mesma, não mudou nada, olha, não vem não tem essa conversa de vir não, vamos continuar no nosso culto, vamos levantar as mãos, vamos nos emocionar, aí você vai para casa, você comete umas besteiras, aí você volta, porque nada mudou, a terra é terra desde sempre. Os escarnecedores ensinavam isso. Onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala da segunda vinda de Jesus, olha como o apóstolo fala, presta atenção aqui. Paulo fala assim, irmãos de Corintos, irmãos, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Mas os que morreram ressuscitarão, Paulo falando. Depois nós, os que estivermos o quê? Vivos, seremos transformados na sua vinda. O que Paulo achava? Que quando Cristo voltasse, ele estaria vivo. Irmãos, vou repetir o que ele disse. Irmãos, nem todos dormiremos, morreremos não. Mas os que morreram ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos. Então Paulo achava que Cristo voltava enquanto ele, olhe para cá, estava vivo. E isso já faz mais de 2000 anos que o Paulo falou que ele ia voltar. Depois o João do Apocalipse fala uma coisa. O João achava que ia voltar nos dias dele. Qual é a lição aqui para nós, meu? Que Cristo mentiu? Não. Que nós devemos viver como se Cristo voltasse amanhã. Cada geração tem que viver como se Cristo voltasse amanhã. A gente pode até achar que não, porque tem algumas coisas que tem que acontecer, mas você vive como se Cristo voltasse amanhã. Assim foi Paulo, assim foi Tiago, assim foi João, assim foi Pedro. E esses escarnecedores, não, esse papo de voltar, não volta não, a terra sempre foi assim. Mas não foi, olha o que eles faziam com o evangelho, olha o que eles faziam.
Verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, quer dizer, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem. De longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu das águas, através da água, pela palavra, o qual veio perecer o mundo daquele tempo. Vem cá, olha para cá. O que o Pedro está falando, gente? Esse papo de que o mundo sempre foi assim, nada mudou, nada aconteceu. Conversa fiada, presta atenção nisso aqui, que aqui é uma revelação. Olha só. Eles falavam que nada mudou, o mundo continua mundo, os meses continuam os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 30, e tudo. Não. O que ele está falando aqui? Que não permanece igual, não. Que já houve um juízo no dilúvio, matou todo mundo na época do dilúvio. Não permanece igual. A terra foi dividida. Depois houve um juízo na época de Sodoma e Gomorra. Houve um juízo terrível ali. Houve um juízo de Deus terrível no Egito, onde Deus acabou com o Egito. Não permanece nada, mas os que têm ouvidos estranhos, os que não gostam do Evangelho, falam assim, tá tudo igual, é mês após meses, os dias são os meses, tá tudo certinho, tudo certinho. Meu irmão. E aí quem você olha só no seu umbigo, você fala, não mudou nada mesmo, não. Os meses continuam vindo e indo, a chuva vem, o sol vem. Aí fica assim, vai. Não, irmão, nada disso. Deus sempre exerceu juízo. Eu parei no Egito, né? Mas depois vem Nínive, depois vem a Babilônia. E Deus foi destruindo, e foi destruindo. Civilizações antigas que não existem mais. Então não continua desde o começo, começou. Os escarnecedores querem fazer uma lavagem cerebral para mostrar que tudo é certo. A vida segue, a vida segue. Porque, verso 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Sempre que houve uma palavra, Deus moveu a terra, pela qual veio a perecer o mundo antigo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olhe para mim. O Senhor é eterno, meu irmão. Para Deus, nós levamos em conta o que? Dia, meses, verão, inverno, outono, primavera. Nós somos assim, tá certo, não tem problema não. Mas para Deus, meu irmão, Deus não vê o mundo como a gente vê. Deus é eterno. Você quer saber o que é eternidade? Eternidade não é tempo, meu irmão. Eternidade é ausência de tempo. Veja comigo. Tire 1000 anos da eternidade. Fica quanto? Fica quanto? Beleza, a eternidade. Tá bom, vamos piorar. Tira 1 milhão de anos da eternidade. O que ficou? Vamos melhorar isso aí. Tira assim 1 bilhão de anos da eternidade. O que ficou? Tá bom. Então tira assim 1 trilhão de anos da eternidade. O que ficou? Eternidade não é tempo. Não é tempo. Deus está fora do tempo, queridos. Por isso lá em Apocalipse, lembra do capítulo 5 lá? E apareceu um anjo forte, com o livro na mão, e não havia quem abrisse o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e eu chorava muito. Por que será que João chorava? Porque ele sabia que o nosso destino, a nossa vida estava no livro, e ele chorava. Aí o anjo falou, calma. Olha ali, olha o leão da tribo de Judá. Mas não tinha ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. Porque céu, terra é temporal. Cristo está fora do tempo. Está além do tempo. Deus não vê o mundo como a gente vê. Então, meu irmão, o teu Deus é o Deus eterno. É o Deus soberano. Ele está falando que essa terra é para o juízo.
é para o fogo. Menos dia, mais dia vai acontecer. E já está se aproximando. Se na época de Paulo, Paulo disse que estava próximo, imagina hoje, meu irmão. Se o João disse, filhinhos, é a última hora, imagine agora então, 2000 anos depois, irmãos. Se na época de João era a última hora, agora então é o último segundo. Só que 1 segundo para Deus é como 1000 anos. Então cuidado. Não estamos aqui brincando. Como eu falo sempre, eu não acordei pela manhã inspirado para falar isso para vocês. Eu não acordei inspirado, aí Eliebe, vou falar isso lá hoje. Não, meu irmão. Isso aqui são doutrinas, são ensinos, são lições. Eu não acordei um dia achando que seria pastor e fui pastor, meu irmão. Gostaria que você sonhasse um dia sendo eu, por 1 hora, e depois me procurasse, para a gente conversar. Para a gente conversar. Tem coisas que eu não falo nem para a pastora. Se diz a pastora, ficou sabendo de uma coisa, ela ficou brava comigo, porque eu já sei já há anos já. Mas como é que você não me disse? Não disse mesmo, não diria mesmo não. Pode ficar brava comigo. Não disse, não diria. Fazer sofrer por causa disso aí? Deixa comigo, ué. Deixa. Eu vou ajoelhar, eu vou orar e vai ser, pronto, acabou. Não tem problema. Irmãos, nos dias de hoje, a chapa está fervendo. E você é cristão, precisa ler mais a palavra, ler mais a Escritura. A Escritura por si só fala conosco, por si só. Por si só. Verso 8. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, Ele não retarda. Como alguns julgam demorada. Verso 9 eu estou. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, tem longo ânimo. O Senhor tem longo ânimo, não é só paciência, né? Para convosco. Por que que Ele não retarda, ou seja, não antecipa? Por que que o Senhor não volta logo, volta logo, volta logo? O Senhor tira a gente desse buraco. Por que que Ele não faz isso? Olha isso aqui, olha que coisa linda, irmão. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não é que Ele está retardando, meu irmão. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Por quê? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Ele não volta antes? Porque tem gente para salvar ainda, meu irmão. Se você está garantido, por que você chora? Você está garantido? Quem aqui está garantido já? Eu estou garantido, tá ou não está? Eu estou garantido. Por que você vai reclamar? Não deixa, meu irmão. Deixa a cobra fumar. Deixa o pau comer. Pode contar comigo, Senhor. Se é para aguentar aqui mais um capeta, eu aguento. Se é para aguentar mais uma perseguição, eu aguento, Senhor. Mas se o Senhor tem um plano, vai seguir o plano. Ele não quer que ninguém se perca. Se Ele voltar antes, e as pessoas que estão aguardando, esperando você e eu. Esperando você e eu. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Virá como ladrão, ou seja, meu irmão, numa hora que você não agendou. Alguém aqui já agendou com algum ladrão? Hã? Põe no Facebook, senhores ladrões. Venho por meio deste e-mail, desta carta, falar para vocês que eu vou passar na rua Jeca Tatu, às 22h30 com o meu iPhone, tá bom? Fala com eles. Legal? O que quer dizer aqui, meu? Que o dia do Senhor, meu irmão, o dia do Senhor não será óbvio. Um dia perguntaram para o John Wesley. John Wesley, quando o senhor voltar? John Wesley é o fundador do metodismo. É o cara que começou a metodismo. Não com esse nome, mas começou um grupinho lá que depois virou metodista. Falou assim, John Wesley, quando o senhor voltar, o que você quer estar fazendo? Eu gosto desses reformadores, desses homens antigos. Eu vou te contar, eu que dou uma inveja deles, né? Eu poderia falar essa frase, eles falaram antes de mim. Você não tem inveja deles, não? O que você quer estar fazendo quando o Senhor voltar? Olha a resposta do homem, olha que homem, irmão.
Ele falou assim: o que eu tenho feito todos os dias. Porque o dia do Senhor, meu irmão, não será óbvio. Você vai levar a criança para a escola, vai acordar de manhã, vai tomar café com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu filho, ou se for igual o pastor Fernando, o pastor Edson, na padaria. Eles são metidos, só na padaria só. Mas um dia não vai ser óbvio, mas um dia normal. Você vai lá, alguns até vai furar o semáforo. Vai. Fique em paz. Pensa que semáforo perde a salvação? Para de furar semáforo, mas não perde a salvação. Às vezes a gente pensa que o dia do Senhor vai ser óbvio. Não vai ser óbvio, irmão. É como ladrão. Ladrão não manda aviso, querido. Ladrão que manda aviso é imbecil. O dia do Senhor vai ser como ladrão. Não é que o Senhor é ladrão, viu? Quando lê a Bíblia, olha, lá está escrito que o Senhor é ladrão. O Senhor não é ladrão. O Senhor não é ladrão. Ladrão é o diabo. São os escarnecedores, o falso evangelho, a porta larga, o caminho largo, esses que falam, pode tudo, faz tudo. Nós cantamos aqui uma música, né? Eu largo tudo, deixo tudo, não sei o que, né? Assim, alguns aí, eu posso tudo, posso tudo, posso tudo, posso tudo, e vai embora. O evangelho genuíno não pode tudo. O evangelho genuíno é assim, olha. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não cabe no caminho gente que não nega a si mesmo. Não cabe no evangelho quem não nega a si mesmo. Isso está claro? Isso está claro, igreja? Esse é o evangelho. Aquele que me ama. Aquele que me ama vai negar, deixa pai, deixa mãe, vai negar-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. Meça por aí. Meça por aí. Francisco de Assis foi um grande homem. Um grande homem. E o texto-chave para Francisco de Assis, sabe o que era, meu irmão? Marcos 10. O jovem rico. Porque o Francisco, ele também era um cara afortunado, largou tudo. Para Francisco de Assis, que foi um dos caras mais nobres que eu já li sobre ele, o texto que mexeu com Francisco de Assis foi Marcos 10. Aquele jovem rico, que não quis largar tudo. E ele achou que estava em pecado, então ele largou tudo. O evangelho é negar a si mesmo. É negar-se a si mesmo, queridos. Então qualquer evangelho, meu irmão, que fala para você não negar, não é evangelho. Não é outra coisa. Qualquer pregação que não passa pelo negar-se a si mesmo, não é evangelho. Não é. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. O que nós temos que fazer? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento, andar em santidade e piedade. Uma vida de piedade, uma vida piedosa. Tem um grupo de pessoas que surgiu lá depois do primeiro milênio, depois do ano 1000, começou a aparecer uma turma de pessoas, e até hoje existe ramificações ainda, chamada os puritanos. Os puritanos. Os puritanos só pregavam livro por livro, versículo por versículo. Eles, se eu levo um ano para falar sobre Apocalipse, ele levava 10. Um versículo ficava o mês inteiro. Não era mentidez não, para se aparecer não. Porque eles eram profundos. Eles viviam retirados. Eles não viviam na cidade. Piedade é uma coisa que falta para a gente. Piedade. Levar uma vida piedosa. Uma vida que dá a entender quem nós somos. Não esconder. Não esconder o que nós somos. Temos que mostrar a quem nós servimos, irmãos. Você tem que mostrar a quem você serve. Porque a coisa está feia, queridos. Não, a coisa está cada vez pior. Não há mais respeito pelos pais, pelas autoridades, pelos professores. Pais não respeitam o filho também, nem filho respeita pai. Hoje, antigamente é assim, né? Antigamente era assim, o pai falava assim, ó, eu
meu filho me enterra, eu não enterro meu filho, né? Assim, hoje em dia acabou isso. Se o meu filho morrer, que se lasque. Se meu filho morrer, que se lasque. Eu vejo o meu lado só. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E nós não estamos acompanhando com o Evangelho. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Ou seja, na vinda de Jesus, e estes sinais acontecerão. Tudo será destruído, tudo será queimado. E nós, meu irmão, estaremos lá vivendo em santo procedimento. Cuidado com esses faladores que surgem hoje, meu irmão. Cuidado com esses conversadores. Desperte-se da sua vida cristã. Cuidado para que você não seja enredado pela falsa doutrina, pelos ensinos de demônios, alargando as portas que o Senhor estreitou. Cuidado, meu irmão. Porque existe muita gente cantando nossos louvores, dando nosso glória a Deus, falando em nome de Jesus, e que não tem nada de Jesus, e você está embarcando nessa. Igual falei aqui na segunda-feira à noite. Igual falei aqui sobre o moço Elcio, que passou um tempão conversando com a pessoa, acreditando que a pessoa fosse evangélica, e não era. Queridos irmãos, cuidado como você vive. Cuidado a quem você confessa. Cuidado a quem você serve. Cuidado, tudo bem, você pode continuar nas redes sociais, com seus celulares, com a sua modernidade, você não precisa abrir mão disso. A grande questão é se você é servo de Deus. A grande questão é se você serve a Deus. Se você ama o Evangelho, se você lê a palavra. E eu já falei aqui, não consegue ler na sua versão? Lê numa versão mais moderna, primeiro lê a Escritura. Porque às vezes ler numa versão como essa é difícil. Pega uma NVI, pega uma linguagem de hoje e leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Escritura. Porque estamos em dias difíceis e eles vão piorar. Eles vão piorar. Muitos estão cantando com a gente, louvando com a gente, levanta a mão com a gente, fala em nome de Jesus também, e você fica todo meloso com essas pessoas e não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Cuidado. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. O dia do Senhor virá como um ladrão, e os elementos da terra serão desfeitos, e as obras de todos serão queimadas. Mas nós, os que esperamos